Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, essa aqui é a segunda parte do primeiro vídeo de inequações que nós fizemos. Então, dê uma olhadinha no vídeo anterior e depois venha para esse. Tranquilo? Abraço, bons estudos! E o nosso segundo tipo de inequação logarítmica é justamente a definição. Lembre que nas equações logarítmicas, aqui era um símbolo de igual. O que a gente fazia era b elevado a k tem que ser igual a a, como se fosse um coração. E a gente escrevia assim, b elevado a k tem que ser igual a a. Aqui nas inequações logarítmicas, você vai ter duas principais regrinhas, tá? E a primeira delas, ao invés de você escrever dessa forma, b elevado, no caso x, é igual a a, você vai escrever da maneira contrária. Ou seja, se antes, lá nas equações logarítmicas, era b elevado a x igual a, nas inequações você vai escrever a, o símbolo de desigualdade, b elevado a x. Essa é a primeira regrinha, tá? Você vai escrever da forma contrária, tá bom? Uma regrinha, uma dicasinha, um macetezinho. Nas equações, você escrevia assim, b elevado a x igual a a. Nas inequações, uma inequação é o contrário de uma equação logarítmica. Ou seja, ao invés de você escrever dessa forma, você vai escrever da forma contrária. E agora com o símbolo de desigualdade. Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha é com relação ao símbolo de desigualdade. E é o mesmo que a gente estava vendo antes. Se b, que é o bzinho aqui, for um valor que é maior que 1, quando você for escrever a inequação, você vai conservar o símbolo de desigualdade que estava aqui. Agora, se b for um valor entre 0 e 1, você vai inverter o símbolo de desigualdade. Então, se antes era maior que, agora vai ser menor que. Essas são as duas regrinhas. Então, bora ver alguns exemplos com elas. O primeiro deles, está aparecendo aqui para você. Log de 3x mais 2 na base 3 é menor que 2. Perceba então que a gente vai fazer aquela mesma regrinha. Pega aqui, né, 3 elevado a 2 tem que ser igual a esse cara. Só que ao invés de a gente escrever b elevado a x igual a a, é o contrário. Então vai ficar 3 ao quadrado 3x mais 2. E aqui a gente tem que colocar o sinal. Perceba que a base é um valor que é maior que 1. Se é maior que 1, a gente vai conservar o símbolo de desigualdade. Então vai ficar da seguinte forma. 3x mais 2 é menor que 3 ao quadrado. Beleza? Então vamos resolver aqui. 3 ao quadrado, 9, maior 3x mais 2. Perceba então que eu posso pegar esse 9 que está para cá. Opa, perdão. Pegar esse mais 2 que está para cá e jogar para o outro lado como menos 2. Então vai ficar 3x menor que 9 menos 2. X menor, 3x menor que 7. Posso pegar esse 3 que está multiplicando x, passar dividindo. X menor que 7 terços. Acabou? Não. Lembre-se da condição de existência. A condição de existência diz o seguinte: o nosso logaritmando tem que ser maior que 0. Então vamos escrever isso aqui, ó, condição de existência. 3x mais 2 maior que 0. Repara que eu posso pegar esse menos 2 esse mais 2 e passar para o lado com menos 2. 3x maior que menos 2. Posso pegar esse 3 que está multiplicando x e passar dividindo. X maior que menos 2 terços. Abreu, pode x negativo? Pode, a depender do logaritmando. O que não pode é o logaritmando ser negativo. Tem que ser maior que 0, tá bom? Já vi muita gente perguntando para mim se x poderia ser negativo. Poder pode, a depender da questão, a depender da situação. Então, pensa comigo. A primeira inequação aqui diz pra gente que x tem que ser menor que 7 terços. 7 terços está aqui. Então tem que ser menor, tudo que está para cá. E a outra inequação diz pra gente que x tem que ser maior que menos 2 terços. Que está aqui, ó. Abre, como é que sabe que está um atrás do outro, né? Perceba que além de 7 ser maior que 2, imagina uma pizza. Você tem 2 terços de uma pizza, você tem 7 terços de uma pizza. Aqui dá mais ou menos 2 pizzas e um pouquinho, e aqui dá menos, dá 0,6 pizzas. Então pode saber por isso, né? Fração.
e também pelo sinal, que aqui é menos e aqui é mais. Perceba que tem que ser maior que menos 2/3, ou seja, tudo que está para cá. Divide aqui em pedaços, né? Traça aqui as setinhas, e perceba que vai ter que atender as duas contas ao mesmo tempo. O único pedaço que atende as duas contas ao mesmo tempo é esse aqui. Logo, a nossa resposta vai ser um valor que está entre menos 2/3 e 7/3. Esse cara bem aqui, ó. Logo, a nossa resposta é conjunto de solução igual. Repara que tem que ser bolinha aberta, né? Porque aqui é maior que, não é maior que ou igual, e aqui é menor que, não menor que ou igual. Tem que ser entre menos 2/3, 7/3. Beleza? Um valor entre menos 2/3 e 7/3. Inclusive, só um detalhe, tá? Colchete aberto indica que não está incluindo a bolinha, o elemento que está ali. Se eu escrevesse colchete fechado, é porque esse cara aqui estaria junto. Então, talvez a sua prova apareça, por exemplo, maior ou igual a menos 2/3. Então, se fosse esse caso, você teria que escrever o colchete fechado, porque ia ter que incluir o menos 2/3, bolinha fechada. Beleza? Agora, bora aqui para o nosso outro exemplo. Perceba que, antes de a gente cair no caso de definição, você pode aplicar aqui uma propriedade logarítmica. Perceba que você tem de um lado log e do outro lado aqui log. E perceba que os dois estão na mesma base, 1/5. Se eles estão na mesma base, o que a gente pode... E é uma soma entre esses dois logs, a gente pode partir daquela propriedade. Qual que é? A multiplicação dos logaritmandos. Esse rapazão aqui, ele é resultante de um log na base 1/5, que multiplica esses dois logaritmandos, propriedades logarítmicas. Então vai ficar log na base 1/5, e o logaritmando é x menos 1 vezes x mais 3. Tudo isso... Opa, deixa eu colocar em vermelho, né? Tudo isso menor que menos 1. Inclusive, galera, só um detalhe aqui, tá? Se você escrevesse dessa forma aqui, não tá errado, tá bom? Mas talvez se a professora descontasse um pouquinho de nota sua, né? Se a professora encabulasse com isso, porque quando você escreve assim, alguma pessoa que está vendo o seu cálculo de fora pode interpretar que é log de x menos 1 na base 1/5 que multiplica x mais 3. Se uma pessoa ver isso aqui de fora, talvez ela não entenda que x mais 3 está dentro do logaritmando. Então, para evitar confusão, como já usamos parênteses, escreva colchetes, para indicar que tudo isso está no logaritmando, tá bom? Só a coisinha aqui de galera da matemática, tá? Talvez alguém pode encabular com isso. Perceba então que aquele segundo tipo de inequação logarítmica sai por definição. Então ficaria 1/5 elevado a menos 1, e do outro lado, x menos 1 vezes x mais 3. Agora temos que escrever o sinal. E repara que eu escrevi aqui o a e aqui o b elevado a k, tá bom? Sempre essa ordem, tá? Primeiro o a, depois o b elevado a k. Perceba uma coisa, a base é um valor que está entre 0 e 1. Se a base é um valor que está entre 0 e 1, eu vou ter que inverter esse cara. Então, ao invés de ficar menor que, vai ficar maior que. Beleza? Perceba que esse rapaz aqui, ó, um número elevado a menos 1 é só você inverter. Ou seja, eu posso pegar esse 5 e inverter com 1. Ficaria 5 sobre 1, que é 5. Então, eu teria aqui x menos 1 vezes x mais 3. Tem que ser maior. Opa! Não, tá certo. Tem que ser maior que 5. Repara que aqui eu posso fazer a distributiva. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes 3, menos 3. Maior que 5. Repara que 3x menos x, se eu tivesse 3 bananas, eu tirasse uma banana, ficaria 2 bananas. Logo, x ao quadrado mais 2x menos 3 maior que 5. Posso pegar esse 5 que está positivo, só para dar negativo. Ficaria x ao quadrado mais 2x menos 3 menos 5 maior que 0. Perceba ainda que isso aí, eu posso pegar esse menos 3 e menos 5 e somá-los, né? Pois os dois são negativos. Então ficaria x ao quadrado mais 2x menos 8 maior que 0.
E aí nós vamos cair numa inequação do segundo grau. Para resolver essa inequação do segundo grau, considere que ela é uma equação. Então eu vou reescrevê-la aqui embaixo. Ó. Que aqui tem pouco espaço, vou escrever aqui embaixo. Reescreva como uma equação e resolva normalmente. X² mais 2x menos 8 maior que zero. Eu vou escrever sendo uma equação. Perceba que isso aqui seria a Bhaskara, não é? Primeiramente, vamos calcular o delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Repara que o B é 2, então ficaria 2², que é 4, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 8. 4 vezes 8, 32, menos com menos mais, então ficaria 4 mais 32. 4 mais 32, 36. Agora joga em Bhaskara. X igual a menos B, B é quanto? 2, então ficaria menos 2, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. O A é quanto? 1. 2 vezes 1. Teríamos, então, que x seria igual a menos 2, mais ou menos. Quanto é que vale o delta? 36, não é? Como a gente viu anteriormente, 36. Raiz de 36, 6. Sobre 2. Perceba, então, que a gente teria duas soluções, o x1 e o x2. Perceba, então, que o x1 seria menos 2 mais 6 sobre 2. E o x2 seria menos 2 menos 6 sobre 2. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Menos 2 mais 6, 4. Dividido por 2, 2. Então, você tem que o x1 é igual a 2 e o x2 é igual a 4. Beleza? Agora, eu te pergunto, o que é o x1 e o que é o x2? Caso você se lembre, isso aqui é uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, ela vai descrever uma parábola. Então, vamos escrever essa parábola aqui. Ó. Bota aqui aquela reta que a gente estava vendo anteriormente. E repara que x1 e x2 é o ponto em que a parábola vai tocar o eixo x. Ou seja, eu teria aqui que o x1 seria esse ponto, 2, e o x2 seria esse outro ponto, menos 4. E aqui vai estar passando uma parábola que vai cortar, que vai encostar nesses dois pontos, o menos 4 e o 2. Agora, perceba uma coisa, para a gente escrever essa parábola, a gente tem que saber a concavidade dela. Se você lembra, para saber a concavidade da parábola, tem que olhar o A. Repara que o A é um número que é positivo, ou seja, um valor que é maior que zero. Quando o A é maior que zero, é carinha feliz, é positivo, ou seja, a parábola, a concavidade dela é para cima. Então a gente vai ter essa parábola aqui. Abreu, por que tu está falando de parábola, né, cara? É uma aula de inequações. É porque isso é base para você conseguir entender como que resolve essa inequação. Já já fazer sentido para você, tá? Pessoal, só vou carregar meu PC rapidinho, viu? Bom, então beleza. Então perceba que essa aqui é a parábola. E na parábola, qual que é a função que descreve a parábola? Essa aqui. Eu comentei com você que essa função, essa parábola, ela tem que ser um valor que é maior que zero. Ou seja, para que isso aqui seja válido, que a gente está fazendo, a nossa função tem que ser maior que zero. Nesse caso, os valores que são maiores que zero, na parábola, são aqueles que estão aqui em cima. Ó. Esses valores que estão aqui, ó, são os valores positivos. E os valores que estão aqui embaixo são os valores negativos. Então, se você fizesse prolongar a parábola assim, ó, e assim, você veria que os valores de x que estão para cá fazem com que a parábola fique positiva. E os valores de x que estão para cá fazem com que a parábola também fique positiva. Agora, se eu pegar um x que está aqui no meio, você vai ver que a nossa parábola vai ficar negativa. Perceba que a gente quer que a nossa função, a nossa parábola, seja maior que zero, ou seja, um valor positivo. Então, se a gente quer que a nossa parábola seja um valor positivo, os valores de x que a gente pode ter, ó, a gente tem que descobrir o x. Os valores de x que a gente pode ter são somente aqueles que estão nessa parte de cá e nessa parte de cá,
que deixam a nossa parábola positiva. Caso contrário, ó, essa parte aqui é negativa. E não é menor que zero, é maior que zero. Ou seja, os valores de x que a gente pode ter são do menos 4 para trás e do 2 para frente. Tranquilo? Só que aí a gente descobriu os valores de x que atendem essa inequação que a gente colocou aqui. Mas aí eu quero que você saiba de uma coisa. Tem que ter condição de existência. Eu vou pegar essa aqui, por exemplo, tá? X menos 1. Se a gente fizer a condição de existência nesse logaritmando aqui, x menos 1, tem que ser maior que zero, não tem? Vou escrever aqui embaixo, tá? X menos 1 tem que ser maior que zero. Repara que o x, então, ele vai ter que ser maior que 1. Se o x tem que ser maior que 1, vamos escrever aqui embaixo, ó. O 1, ele é menor que o 2 e um pouco maior que o menos 4. Então, ele está bem aqui no meio, ó, mais ou menos aqui. O x ele tem que ser maior que 1. Ou seja, os valores que x pode ter estão todos aqui para a direita. E aí perceba, quais que são os possíveis valores que atendem as duas retas ao mesmo tempo? Vamos traçar aqui, ó, essas marcações aqui. Perceba que esse cara aqui, ó, não atende os dois ao mesmo tempo. Repara que esse pedaço aqui não atende os dois ao mesmo tempo. Esse pedaço aqui não atende os dois ao mesmo tempo. Agora, esse pedaço aqui atende os dois ao mesmo tempo. Ou seja, a nossa solução, pessoal, é com o x sendo maior que 2. E aí, para escrever isso, como não é um intervalo, né, algo entre alguma coisa e outra, a gente vai ter que escrever de uma forma um pouquinho diferente. Vai ficar assim, ó, conjunto de solução igual. Entre chaves, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 2. Essa estrutura aqui, ó, x pertence aos reais, tal que sempre vai repetir, tá? É só para você dizer que x é real. Só que aí, o que a gente descobriu, eu vou deixar aqui do lado. E aí a gente pode escrever a resposta bem assim na hora da nossa prova, tá? Inclusive, as questões anteriores, ó, essas aqui, por exemplo, poderia também escrever dessa forma. Quer ver só? Vou pegar esse exemplo aqui que ele é um pouquinho mais simples de escrever. Ao invés de eu escrever desse jeito bem aqui que está aparecendo, eu poderia escrever de uma outra forma. Assim, ó. Conjunto de solução é igual. X pertence aos reais, tal que x é maior que 2 e menor que 5. X é maior que 2, lembra, né? E menor que 5. Eu também poderia escrever dessa forma aqui, ó. X está entre 2 e 5, sem incluir os dois, porque aqui, ó, é menor que, não é menor que ou igual. Então, tem essas duas formas de escrever, tá? Eu, particularmente, prefiro essa aqui, ó. Eu acho mais simples, não tem tanta coisinha, a gente não se confunde tanto. Mas, quando são casos que não é um intervalo, aí você vai ter que escrever dessa forma. Beleza? Essa aqui foi o nosso segundo tipo de inequação logarítmica. Agora, bora para o nosso terceiro tipo. Fala, galera, beleza? Abril do Futuro aparecendo aqui, só para dizer que a terceira parte desse vídeo tá aqui no canal em outra aula. Então, dê uma olhadinha lá e continue seu estudo de inequação logarítmica, beleza? Valeu, forte abraço, fique bem!